Estaremos lendo esta noite então o Salmo de número 139, versos 13 até o verso 18, onde verificaremos que sua vida é importante para Deus. De que mesmo nas mais diversas situações que temos em nossos dia a dia, Deus não nos abandona. Deus não lhe abandonou. Verificaremos esta noite o Salmo de número 139. Ele foi composto por Davi. Nesses versos do número 13 até o número 18, o salmista expressa a sua admiração, expressa a sua gratidão a Deus por sua criação tão maravilhosa, sua criação sublime e amorosa. Ele reconhece que Deus formou o corpo humano, o seu corpo, de maneira muito extraordinária. E que Deus o conhece tão intimamente e tão formavelmente, que até mesmo antes do seu nascimento ele já o conhecia. O salmista aqui se maravilha pelo fato de que Deus viu cada um dos seus dias antes mesmo deles existirem. E ele reflete aqui sobre a grandiosidade, então, desse amor de Deus, reconhecendo que é impossível escapar da presença, é impossível escapar do conhecimento do nosso Deus. Então ele conclui aqui o salmista, expressando seu desejo, que os pensamentos de Deus são tão preciosos, maravilhosos para ele. De acordo com esse Salmo 139, cada vida é especial aos olhos de Deus. E Deus está ativamente envolvido em nossa existência e todos os nossos pensamentos, conhecendo-nos profundamente e cuidando de cada um de nós. Esse entendimento aqui é uma fonte de conforto, é uma fonte de encorajamento para todos nós. É uma fonte de alegria ao encontrarmos significado real e propósito em nossas vidas. Jesus Cristo ensina então que cada vida é especial para Deus. Deus ama cada indivíduo de maneira sublime e valoriza cada pessoa. Além disso, quem nele crer não vai morrer eternamente. No sentido, não vai para o inferno sofrer, mas vai para o inferno, para o céu, na presença do nosso Deus. Uma vida eterna com Deus terá todo aquele que nele crê. Desfrutará desse amor sublime do nosso Deus. Então vamos estar lendo o Salmo 139, a partir do versículo 13. Esta hoje está projetando aqui. Se alguém conseguir ler, eu vou começar a Bíblia que eu preferi. Diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto de que maneira assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existiu. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Está orando, meus irmãos? Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um aqui nesta noite. Obrigado por podermos falar de Ti livremente esta noite. Te peço que neste momento esteja me usando, Senhor, me use para falar da Tua palavra, Senhor, e traz nossos corações para sermos transformados conforme a Tua imagem e semelhança. Nos molde, Senhor, também nos dê alegria e propósito de vida, Senhor. Nos faz encontrar em Ti razão de viver todos os dias. Nos ajude, Senhor, a vencermos as batalhas, confiando sempre que Tu não desampara nossas vidas. Dê força, dê coragem, dê fé a cada um aqui. Aumente nossa fé, Deus. Aumente nossa fé em Ti, em todos os Seus atos, em todo o Seu agir, em Sua essência. É que Te peço, em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Nós vamos verificar nesta noite 3 características do amor de Deus por ti que está me ouvindo esta noite. Primeiro, Deus planejou o seu nascimento.
Versos 13 e 14 dizem assim: pois tu formaste meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe, graças te dou, visto de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Quando chegamos aqui neste versículo 13 do Salmo 139, temos uma expressão de que Deus é o Criador e sustentador do ser humano. Deus está envolvido na formação de cada pessoa, desde o princípio do ser humano, desde o princípio de cada indivíduo. Deus está ali agindo ativamente. Nós verificamos aqui também a intimidade da relação entre o ser humano e seu Criador, a nossa relação para com Deus. E Deus aqui, o salmista aqui enfatiza que Deus conhece e molda cada pessoa desde o momento da concepção. É uma ideia clara aqui que a vida já começa no ventre da mãe, a vida já começa na concepção. E o verso 14 ele nos convida a refletirmos, a meditarmos sobre essa questão, sobre a maravilha da vida. Reconhecermos a mão criadora de Deus em cada momento de nossas vidas, desde o princípio. Devemos ter então humildade, nos prostrarmos diante de Deus como servos e agradecermos a Ele por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele nos proporcionado em cada momento de nossas vidas. A vida humana então é tão valiosa para Deus que se entregou na cruz por nós. Verificamos aqui esse salmo, esse amor de Deus retratado também. Hoje tem propósito para cada pessoa que está aqui nesta noite, que está ouvindo essa mensagem gravada também. Irmãos, nada, simplesmente nada é por acaso. Talvez seus pais não tenham sido planejados, mas Deus lhe planejou. Existe uma famosa frase de Albert Einstein, que ele fala: Deus não joga dados com o universo. Há uma discussão sobre o que de fato Einstein quis dizer com essa frase: Deus não joga dados com o universo. Mas apesar desse debate a respeito dessa frase, a ideia básica é de que as coisas não acontecem simplesmente pelo acaso no nosso universo. Quando a gente aplica esse conceito às nossas vidas, nós verificamos que o nosso nascimento não foi um erro, o seu nascimento não foi um erro, ou um infortúnio. Sua vida não é um acaso da natureza, ou simplesmente uma seleção natural. Muitos antes de você ser concebido por Deus, você foi projetado e pensado por Deus. Irmãos, sua vida não é um acidente. Sua vida não é um acidente, então desfrute o amor de Deus por você. 1 João capítulo 3, verso 1 diz assim: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Quão grande maravilha ser amado por Deus, ser adotado por Ele como filho. Eis que esse texto nos diz que Deus adotou todo aquele que crê em seu nome. Então sua vida não é acidente. Então assuma o valor que você tem para Deus. Tiago 1,18 nos diz: pois segundo o seu querer, Ele gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias da sua riqueza, das suas criaturas. Cristo, então, quanto à sua ressurreição, ele fala que as primícias, os crentes, são então a regeneração, os primeiros regenerados. Cristo é a primícia da ressurreição e nós somos primícias da regeneração. O que isso quer dizer para nós hoje? Nós somos seres regenerados por Deus, salvos por Deus, transformados e amados por Deus. Nós somos o fruto de sua criação. E a nossa regeneração, a nova vida que Ele nos dá também, é a certeza de que toda a criação será por fim regenerada. De todas as criaturas visíveis de Deus, os crentes são a parte mais nova. Como os primeiros frutos de Deus, santificados somos nós por Deus. E por essa razão também nós somos provados agora das mais diversas maneiras. Por essa razão, sendo a primícia de Deus, passamos por tribulações.
mas nesse mesmo tempo nós somos tão amados por Deus. Então sua vida não é acidente, não é um acidente. Então acredite no que Deus pensa sobre você. Efésios 1:4-6 diz assim: Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que nos concedeu gratuitamente. Nós verificamos que somos predestinados, escolhidos por Deus, pela maravilhosa graça e amor de Deus para conosco. Então acredite nesse amor de Deus por você. Acredite que Ele pensa por você. Ele te ama, Ele escolheu. Sua vida tem significado. Não é um erro, é um projeto de Deus. Os pensamentos que Deus tem sobre você, os maravilhosos projetos que tem sobre você, sobre sua vida, são incríveis. Você precisa acreditar no que está escrito no texto bíblico. Deus predestinou, Deus escolheu, Deus amou. Então sua vida não é acidente. Então viva como filho amado por Deus, amado de Deus. João 3:1 te leu: vejam quão grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de ser chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Isso é tão maravilhoso, maravilhoso saber que somos filhos amados do nosso Pai Celestial. Talvez você teve um passado, uma história que seu pai terreno amou, mas tenha certeza que Deus te ama e nunca vai abandonar. Como é maravilhoso viver com Deus. E é sobre isso a Bíblia também nos tem a seguinte declaração: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, sendo filho também herdeiro de Deus. Somos herdeiros da promessa de Deus, promessa de ter a vida eterna com Cristo Jesus no céu, herdeiros da salvação que morreu e ressuscitou por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você é planejado, é amado por Deus. Deus planejou o seu nascimento, mas somente no seu nascimento Deus planejou a sua vida inteira. Essa é a segunda característica do amor de Deus por você, que encontramos no verso 16, aqui do texto bíblico, no Salmo 139. Nós lemos o seguinte, Salmo 139, verso 16. Os teus olhos viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Nesse versículo que a gente lê, encontramos 3 princípios básicos. Primeiro, Deus não está preso ao nosso tempo cronológico aqui. Deus já conhece o futuro e atua nele desde toda a eternidade. É como se o papel em branco fosse nosso tempo. Desculpe, como se um ponto de um lápis no papel em branco fosse nosso tempo e o papel fosse Deus. Ele está com todo o tempo, Deus está presente. Deus já conhece o nosso futuro e atua nele então. Deus, em sua sabedoria, já tem por certo o destino de cada pessoa. Nada passa despercebido pelo nosso Deus. Nada passa despercebido. Segunda questão básica aqui nesse texto é que Deus está envolvido em toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Não apenas no princípio, não apenas no nascimento, mas até o fim dela, Deus faz parte de cada etapa. Terceiro, Deus é onisciente, ou seja, Ele sabe de tudo. Ele conhece todas as coisas, incluindo nossos pensamentos, incluindo os detalhes mais íntimos das nossas vidas. Isso implica uma relação íntima com Deus para conosco. Nós não precisamos esconder nada de Deus, não precisamos ter vergonha de chegar até Deus em oração e clamar por socorro, clamar por auxílio, pensar como Deus vai me julgar, porque Ele sabe o que precisamos, Ele sabe o nosso coração, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe o nosso desejo bom e ruim. Então podemos chegar até Deus com liberdade, orar e clamar a Ele, Ele vai nos ouvir. Ele sabe o que nós precisamos.
precisamos e sabe o que se passa em cada um de nós. Que em geral esse Salmo 139, como um todo, é uma meditação poética sobre a presença e conhecimento de Deus na vida de cada ser humano, mesmo quem não acredita nele. No versículo 16 que nós lemos, ele reforça aqui a ideia de que Deus está profundamente envolvido em nossa existência e que a nossa vida tem um real significado, a nossa vida tem um real propósito aos olhos de Deus. Talvez não vejamos propósito, mas para Deus tem, porque Ele nos planejou. Deus não planejou apenas que você nasceria, mas planejou também cada etapa de sua vida. Nada escapa do controle soberano do nosso Deus. Isso não quer dizer que não temos responsabilidade ou liberdade de escolha, mas quer dizer que tudo que nós fazemos, Deus ainda está sob controle, até o que fazemos livremente. Se não houvesse Deus, nenhum de nós teria um real propósito de vida. Mas há um Deus que lhe fez, lhe formou, lhe cuida por uma razão. E sua vida tem um profundo significado. Descobrimos esse significado em nossas vidas. E esse propósito somente quando tomamos Deus como ponto de referência em nossas vidas. Você faz parte de um plano maior. Você tem o privilégio de ser criado à imagem e semelhança de Deus. Está sendo moldado para Ele e por Ele, para ser um filho amado que cumpre os seus propósitos. Que nossa vida seja de fato de obediência a esse Deus que se entregou por nós. Dediquemos toda a nossa vida a servir a esse Deus, não importa o custo que for. Essa é a ideia de ser discípulo, negar a sua própria vontade e vivermos para um Deus que nos ama. Desfrute a vida que Deus lhe deu aqui, com sabedoria, com obediência aos seus mandamentos, ao que Ele revelou aqui, do princípio ao fim das Sagradas Escrituras, sabendo que você é planejado, que você é cuidado por Deus. E a terceira característica do amor de Deus por ti é que Deus está contigo. Deus não lhe abandona em momento algum. O verso 17 diz assim: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. O verso 18 diz assim: se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia, quando acordo ainda estou contigo. Se eu contasse, seriam mais numerosos que os grãos de areia. Essa frase aqui destaca a ideia do conhecimento de Deus. Que o conhecimento de Deus é insondável, é incontável. Os grãos de areia são usados aqui então como uma metáfora, uma figura de linguagem, para representar a quantidade inumerável de pensamentos de Deus, que são relativos também às nossas preocupações, às nossas experiências humanas e até aos nossos próprios pensamentos. O salmista, então, o que ele faz? Ele reconhece aqui, ele reconhece que Deus conhece todos os nossos detalhes, conhece todos os detalhes, até o mais profundo pensamento humano, de forma tão numerosa como são os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Isso enfatiza que a constante presença de Deus em nossas vidas nos faz refletir que em cada momento estamos com Deus do lado de nós. E que aqueles que creem em Deus têm Deus dentro próprio de si mesmos, que o Espírito Santo faz morar. Essa afirmação aqui do salmista transmite uma sensação de segurança e consolo, porque Deus está conosco. O salmista sabe que não está sozinho em nenhum momento de sua vida. Este verso 18 ressalta então a profundidade do conhecimento do nosso Deus e sua presença constante na vida de cada ser humano. Deus está presente, o ser humano acreditando nele ou não. Deus está ciente de todos os nossos pensamentos. A presença de Deus deve ser então uma fonte de conforto e segurança, porque Deus deseja o melhor de nós. Talvez esse melhor não seja exatamente o que nós queremos, mas a vontade de Deus é perfeita, então podemos confiar no melhor de Deus. Todos nós, sem exceção, de alguma forma ou outra, em algum momento de nossas vidas, nos sentimos sozinhos,
nos sentimos desamparados, aflitos. Talvez essa seja a sua situação essa noite. Se está sozinho, cansado, sem forças para prosseguir. Mas você precisa saber que, mesmo que todos lhe abandonem, Deus sempre estará contigo. Esse é o amor de Deus revelado na Bíblia. Esse é o amor de Deus revelado nesse salmo. Esse é o amor de Deus revelado na cruz, quando Ele se entregou por nós e ressuscitou por nós, para que estivéssemos vivos. Cristo disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não importa a amargura, o desespero ou dor, Deus venceu a morte, Deus ressuscitou, Deus reina em nossos corações. É um reino eterno com Ele no céu, sem choro, sem dor, sem lágrimas para desfrutarmos. Talvez você não ouça, talvez você não veja o agir de Deus em sua vida, mas Ele está cuidando de cada situação de sua vida. Você pode orar em momentos de solidão, você pode buscar a Deus em momentos de solidão, compartilhando seus pensamentos e sentimentos com Ele, pois Ele não te deixará jamais. Não importa o lugar que for, Deus vai lhe ouvir. Pode ser meio multidão ou um quarto sozinho. Interessante que Jesus frequentemente se separava para ir por um monte. Não é que porque o monte é espiritual demais, algo importante ali em si, mas é porque ali ele estava sozinho com Deus Pai. E como precisamos nesse momento estar sozinhos para com Deus, orarmos, abrirmos nossos corações para Ele, despejarmos diante dEle todas as nossas aflições. Existem coisas que nós não podemos contar para ninguém, mas para Deus nós podemos contar. Conte com Deus, Deus é seu amigo. Fale para Ele, está em seu coração. Ele vai agir, Ele te ouve. Irmãos, o Salmo 139, então, enfatiza o conhecimento e a presença de Deus, a constante presença de Deus na vida do ser humano, na nossa vida. Isso reflete o amor de Deus por cada pessoa, porque Ele conhece, Ele se importa com os detalhes mais íntimos de nossas vidas. Quando Jesus Cristo ele veio aqui à Terra, Ele também demonstrou esse amor e se envolveu com as pessoas. Ele curou os enfermos, Ele expulsou demônios e trouxe salvação ao perdido. E Deus continua curando e salvando as pessoas hoje em dia também, expulsando demônios quando necessário também. O sacrifício de Jesus na cruz foi um ato sublime e supremo amor de Deus para conosco, para cada um aqui nesta noite. Jesus deu sua vida como um sacrifício perfeito para que fôssemos salvos, permitindo que as pessoas fossem reconciliadas para com Ele e tivessem a oportunidade também de receber perdão e salvação que somente Ele tem poder de dar. Isso é a expressão sublime e perfeita do amor de Deus para contigo, mostrando Deus, disposto a sacrificar o seu próprio Filho para lhe dar vida eterna, para te salvar. Então, irmãos, tanto o Salmo 139 que nós estudamos aqui, quanto a mensagem da cruz, enfatizam o amor incondicional de Deus. No Salmo 139, Deus aqui conhece o indivíduo, nos conhece profundamente. Mesmo com todos os nossos defeitos, Deus nos conhece e mesmo assim nos ama. Na cruz, Jesus se entregou por nós, independentemente do nosso estado moral. É claro que o perdão de pecados e salvação só recebe os que creem no seu nome, o suficiente Senhor Salvador, os que se arrependem dos seus pecados. Mas Deus se entregou por nós quando ainda éramos pecadores. Deus se entregou por nós, nosso estado de maior depravação. Deus nos amou e Deus continua a amar nesta noite. Então, irmãos, 3 características do amor de Deus por ti. Primeiro, Deus planejou o seu nascimento. Não sei se seus pais planejaram, mas você é um projeto de Deus. Deus planejou a sua vida, cada etapa de sua vida. Nós podemos muitas vezes perder o rumo, nós podemos muitas vezes sentir perdidos, mas Deus ele está conosco em cada etapa planejada por Ele. Isso não quer dizer que nós não erramos, nós erramos. Nós podemos sempre voltar ao caminho certo, se orarmos, Deus, me ajuda a trilhar o caminho certo. Terceiro, Deus está contigo.
Todos podem me abandonar, Deus nunca vai me abandonar. Tenha certeza disso em cada momento de sua vida. Não importa a dor, não importa a aflição que você esteja sofrendo, Deus está contigo. Deus continua agindo na sua vida. Tenha essa certeza no seu coração. Deus me ama. Viva para esse Deus. Viva para a glória desse Deus. Entregue sua vida completamente a Ele, dia após dia. Negue o que for preciso para viver para esse Deus. Para viver para a glória do nosso único e verdadeiro. Estar orando neste momento. Ó Pai, muito obrigado, porque podemos estudar a Tua palavra esta noite, Senhor. Te peço agora que neste momento, trabalhe em nós, trabalhe em nossas vidas, para ter a certeza do Teu amor todos os dias. Tendo a certeza que não nos abandona, que nos planejou nosso nascimento e a nossa vida, Senhor. Nos dá a certeza que está conosco. E a partir disso também, sejamos crentes fiéis a Jesus Cristo, negando a nós mesmos, sendo discípulos e caminhando conforme a Tua vontade. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo.